Ei, pessoal, o Mundo Político de hoje vai analisar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, mas do ponto de vista jurídico. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso Mello já autorizou a abertura de um inquérito para apurar o caso. Moro alega que deixou o cargo porque o presidente trocou o comando da Polícia Federal para ter acesso a investigações. E hoje, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação do indicado de Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Sobre as implicações políticas e criminais desse caso, eu vou conversar com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Cacai, obrigada por atender a gente. Vivi, é uma alegria enorme, especialmente falar com você, falar com os meus queridos amigos da minha querida Minas Gerais. Bolsonaro acabou, então, revogando a nomeação que fez de Ramagem, né, na tarde desta quarta-feira, depois que o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de suspender a nomeação. Agora, escolher um chefe da Polícia Militar, um diretor-geral da Polícia Militar, é uma prerrogativa do presidente. O que há de questionável na decisão do Bolsonaro? Olha, isso é uma questão muito delicada, porque eu, embora tenha achado extremamente interessante a decisão do ministro Alexandre, que permitiu que esse cidadão não fosse levado ao cargo de diretor da Polícia Federal, porque o Bolsonaro teve a ousadia, a desfaçatez de expressamente falar que estava levando lá o delegado Ramagem para proteger a família dele. Mas eu entendo que esse cargo é um cargo privativo do ministro da Justiça e do presidente da República. Eu sou um necessário responsável para cumprir a Constituição. Eu sou um advogado, fiz o juramento de cumprir a Constituição. Então, assim como eu fiz críticas severas ao ministro Gilmar Mendes, quando ele determinou, por despacho, a impossibilidade do Lula assumir a Casa Civil da Dilma, e eu também fui um crítico feroz daquilo, eu acho que aí o Supremo Tribunal está extrapolando os seus poderes. Eu gosto de contar uma história. Eu era menino lá em Patos de Minas, na minha pequena cidade, e via o júri, não tinha muito o que fazer. E tinham lá dois bêbados, um baiano e um outro cidadão do Sul. E sempre se provocavam na cidade. Um dia, o do Sul aparece morto, eles levam o baiano para julgamento. E aí o juiz pergunta, o senhor matou o seu desafeto? E ele perguntou para o juiz, achar bom é crime? O juiz falou assim, como? Que pergunta é essa? Ele disse, não, eu não matei não, mas achei bom demais. Então, embora eu tenha achado bom demais a proibição do ministro Alexandre, eu acho que, constitucionalmente, ele extrapolou os seus poderes. Nenhum poder pode tudo, Vivian. Essa é uma frase que eu gosto muito dela e usei na tribuna do Supremo quando fomos julgar a DC 43. Felizmente, nós temos que ter o equilíbrio entre os poderes. Nós não podemos ter um superpoder judiciário. O ministro Alexandre de Moraes certamente tem suas razões. Acho que parece muito claro para todos nós que acompanhamos o Poder Judiciário, acompanhamos esse momento do Brasil, que o Bolsonaro, que é um homem infame, que não merecia estar no cargo, é um desqualificado, mas, no meu ponto de vista, neste momento, ele tinha o direito de nomear. Depois, nós vamos atrás dos erros da nomeação. Se ele disse que nomeava para proteger a família, isso é um crime, isso é obstrução de justiça. Mas vamos nomear primeiro e investigar o crime. E se for comprovado? Não é? O ex-ministro Sérgio Moro disse que tem como comprovar. Chegou a apresentar alguns prints, né, que foram exibidos no Fantástico, prints do WhatsApp, e o ministro suspendeu a nomeação baseado numa ação do PDT que fala em abuso de poder do desvio de finalidade. Né? Se isso for comprovado, então se caracteriza o crime? A pergunta é muito pertinente, porque, veja bem, quando foram apresentados vários prints contra Bolsonaro e contra o Moro, especialmente no caso da Vaza Jato, por exemplo, nada disso valeu como prova. Agora, o Moro leva lá 2 ou 3 fotos do telefone dele e a Globo já diz que está aprovado.
Não é assim que funciona o direito penal, não é assim que funciona o direito constitucional. Eu tenho convicção de que o Moro cometeu vários crimes, inclusive no momento em que ele saiu, fez aquele discurso de 40 minutos, imputando crimes, não só crime de responsabilidade, mas crimes comuns ao presidente da República. Talvez eu nunca tenha visto nada tão grave nos últimos anos na política O que você brasileira. achou tão mais grave? Olha, o mais grave é ele dizer claramente que o Bolsonaro, durante muito tempo, pedia para ele fazer obstrução de justiça. Pedia para ele trabalhar em tal inquérito, trabalhar com tal linha, interceder. Veja bem, o ministro da Justiça tinha a obrigação de tão logo receber sua determinação de fazer obstrução de justiça, se ele não prender em flagrante, que ele não pode prender, mas ele não sabe nada de direito, se fosse em outros casos ele prenderia, mas pelo menos de sair do carro e fazer uma notícia crimes imediatamente. Então ele prevaricou. Ali é muito interessante, é quase uma delação não premiada, porque ele mostrou o crime de responsabilidade comum do presidente da República e, ao mesmo tempo, ele se colocou como cometendo diversos crimes, não só de prevaricação. Ele chegou naquele momento, naquele discurso patético dele, ele é uma pessoa infame. Ele não merecia ter ocupado o cargo de ministro da Justiça. Ele foi um juiz parcial. Ele foi um juiz que tem que ser investigado porque ele disse, enquanto usando a toga, esbofeteando o judiciário, ele teve a ousadia de propor para o presidente da República que toparia desde que tivesse uma pensão no futuro. Isso chama-se corrupção. Ele confessou o crime de corrupção. Veja só, nós estamos numa briga de quadrilha. Você tem a quadrilha do Bolsonaro e a quadrilha do Moro. É uma infelicidade para o país que nós estamos vivendo na pandemia. Todos os países do mundo estão unidos contra um inimigo comum que é o vírus. Você veja Portugal, que é um exemplo a ser dado, onde a direita, que está na oposição, faz altos elogios à esquerda porque enfrentou bem, com pouquíssimas mortes, a pandemia. No Brasil, nós temos que perder tempo para discutir Bolsonaro, esse infame, esse cidadão sem nenhuma qualificação, que teve a coragem de hoje fazer um gesto de desprezo à sociedade brasileira, desprezo às pessoas que perderam amigos, desprezo aos médicos que se arriscam todo dia, ao perguntarem para ele na porta do Palácio da Alvorada, vem cá, mas nós já passamos o número de mortes da China. Eu falei, o que eu tenho com isso? Eu me chamo Messias, mas não faço milagre. Nós não merecemos um homem desse. Nós temos que responsabilizar criminalmente o Bolsonaro pelo crime de pandemia, e é possível criminalizar. Nós temos que investigar o Moro, porque o Moro disse que foi chamado para fazer obstrução de justiça várias vezes e não tomou nenhuma atitude. E que ele negociou, ele mercadejou com a toga que ele honrava até então como membro do judiciário ao pedir uma pensão futura. Isso é que é importante que nós tenhamos a certeza. O Poder Judiciário brasileiro tem que fazer esse enfrentamento e, felizmente, nós vimos um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, que passa a ser, Vivian, a pessoa mais importante do Brasil. A Procuradoria da República é aquele aluno que pode apresentar a denúncia formal no Supremo Tribunal. Porque, veja bem, há uma série de crimes de responsabilidade do Bolsonaro. O crime de responsabilidade, a saída é o impeachment. O impeachment não é fácil. Eu escrevi contra o impeachment há 6, 7 meses atrás, porque eu não acho que nós podemos vulgarizar o Instituto. Só que o Bolsonaro insiste tanto em cometer crimes de pandemia, que a pandemia não é um crime permanente. É um crime que, embora esteja instalada a pandemia, quando ele faz a instigação, quando ele sai para a rua e diz que não existe vírus, com isso faz com que as pessoas venham morrer. Agora mesmo, essa semana, eu vi um publicitário, um cara novo, morrendo de coronavírus, e há 10 dias atrás, 20 dias atrás, estava na rua dizendo que não existia pandemia. Eu quero que as pessoas entendam, e é bom que você reflita sobre isso, não é crime aquele cidadão que sai na rua para comprar um pão sem máscara, e que aí vem a polícia e interpela ele. Não é isso que é instigar a epidemia. É o presidente da República desobedecer à OMS, às ordens da OMS, desobedecer o ex-ministro da Saúde, que tinha um programa de cumprimento do isolamento sério. O atual ministro, nós não sabemos muito o que ele pensa, porque até agora só ouvi dormindo, ainda não vi nenhuma manifestação dele séria sobre o assunto. Mas o que nos interessa? Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós temos um presidente da República que despreza as normas institucionais e as normas constitucionais e os tratados internacionais. Veja bem,
O Brasil, até então, ele era só ridicularizado internacionalmente. Agora já começando a ter consequências. Hoje, o grande amigo do Bolsonaro, que ele acha que é um amigo dele, não entende que na política internacional o que vale é o comércio. Ele passou na imprensa nacional inteira, o Trump chamando o governador lá do Sul e dizendo: se você quiser, eu paro os voos para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, hoje é o maior pico de coronavírus do mundo. Você acha que o Bolsonaro, que essa situação pode desaguar no impeachment, que existe espaço para isso, levando-se em consideração os movimentos que o Bolsonaro tem feito no sentido de procurar buscar apoio no Congresso, coisa que ele se recusou desde o princípio, desde que assumiu, e agora ele mesmo antes desse episódio Bolsonaro, desse episódio Moro, vem fazendo movimentos no sentido de se aproximar do Centrão, agora mais do que nunca, depois da saída do Moro, a própria questão judicial que envolve, né, seria suficiente para levar um impeachment? Olha, motivos para o impeachment tem de sobra. Ele comete crime de responsabilidade em profusão. Talvez não tenhamos na história do mundo, salve ditaduras estabelecidas, um presidente da República que cometa tantos crimes de responsabilidade. São vários. Quando ele incentiva as manifestações contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso Nacional, contra os poderes constituídos, quando ele prega a necessidade de voltar ao AI-5 ou apoia. Quer dizer, os motivos, juridicamente falando, são vários. O que ocorre, e aí nós temos que ter esta convicção, é que o impeachment é um processo jurídico-político, ele passa dentro do Congresso Nacional. E tem, felizmente, a necessidade de cumprir toda uma agenda de defesa. Então, demoraria. No momento de pandemia, tentar o impeachment é uma loucura. Eu fui contra o impeachment por princípio, escrevi contra ele meses atrás. Hoje eu acho que tem condições de sobra. O Bolsonaro, como você bem diz, malandramente, ele é um malandro. Ele acha que é um malandro, ele é uma pessoa desqualificada. O Bolsonaro, ele sempre usou aquilo que ele critica, que é a estrutura do Congresso Nacional. Agora, como ele viu que estava muito isolado, completamente isolado, embora ainda tenha 30% de apoio popular, porque tem certas pessoas que acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que acreditam que não existe vírus, que isso é uma criação comunista, é algo completamente de pessoas que é difícil de você conversar. Então, a hipótese eu diria, jurídica de fazer o impeachment é possível, mas ele buscou agora o Centrão. O Centrão manda no Brasil, ou coordena o Brasil, ou de alguma maneira ajuda a governar o Brasil, desde 1500. Então, certamente, ele buscou as pessoas certas, mas eu tenho conversado muito com algumas pessoas do Centrão. Depois dos últimos dias, com os exageros que ele tem feito, com esse enfrentamento de ridicularizar a morte, ele passou a ser uma pessoa que, mesmo as pessoas do Centrão, que são apaixonadas pelo poder, têm dificuldade de apoiar. Mas, ainda assim, eu concordo com a preocupação de que o impeachment, nesse momento, é difícil. Porque você tem que ter apoio popular, você tem que fazer manifestação de rua e, principalmente, tem um rito dentro do Congresso Nacional que demora tempo e eu não sei se nós teríamos esse tempo. Porque cada dia que passa, morre mais gente. Eu vi agora na televisão que até sexta-feira tinham 1.000 mortos no estado de São Paulo e que na segunda-feira já eram 1.300. Isso oficial, porque tem técnicos e professores que dizem que deve ser, em vez de 1.000, 10.000. É dramático. Agora, nós temos a hipótese do crime comum, que é o que eu digo desde o início. Bolsonaro comete crime comum, o crime de pandemia, que é um crime gravíssimo, e outros crimes, obstrução de justiça. Então, nós tivemos, felizmente, a abertura de um inquérito para investigar Bolsonaro e Moro. Mas o foco é investigar o Bolsonaro. O Moro já é uma figura um pouco menor. A cada dia, a sua agonia. Então, essa investigação, porque o que ocorre, só para a pessoa que não é advogado saber, chegando ao final dessa investigação, em havendo uma denúncia formal, denúncia é a peça que se inicia no processo criminal, o Supremo Tribunal consulta o Congresso Nacional,
E aí, uma decisão que pode ser dada em 24 horas, porque as pessoas conversam, as pessoas sabem da necessidade de enfrentar a pandemia, e voltando com autorização de 2/3, pode-se colocar imediatamente em votação o recebimento da denúncia. Recebendo, ele está afastado do cargo. Agora, é bem verdade que esses 30% de apoio aí do Bolsonaro podem, digamos, convencer a maioria dos deputados de que não é uma boa ideia fazer isso, né? Se ele mantiver esse apoio popular. Eu não acredito. Eu acredito não. que eu tenho conversado muito dentro do Congresso Nacional, conversado no Poder Judiciário, mesmo aquelas pessoas que respeitam esses 30%, tem que respeitar, esse é o processo democrático. Tanto é que eu digo, antes da pandemia, antes do absurdo que nós estamos vivendo, a minha posição nas discussões que eu fazia, e faço com muita frequência, escrevo sobre isso e participo de debate, é o seguinte: olha, quem ganhou tem que governar. Democracia é assim. Eu não sou dono da verdade. Se a maioria, 57 milhões, votou nele, mesmo ele dizendo que era contra o direito da mulher, que era a favor da tortura, que era absolutamente contra o direito do negro e tantos outros absurdos, então ele tem que governar. Daqui a 2 anos e meio, 4 anos, eu dizia no início, vai ser nova eleição. Tanto é que eu sempre achei que o Moro nunca quis ser ministro supremo. O Moro não sabe nada de direito, ele sabe da dificuldade. É diferente você ficar dentro de uma sala com assessores fazendo sentenças e mandando fazer sentenças. O ministro supremo tem que ir lá para o plenário discutir com a televisão vendo. Ele não tem condição, ele não tem notório saber jurídico para ser ministro supremo. Mas essa é uma outra discussão. A discussão que nós temos que fazer agora é o que fazer no momento de pandemia. Por isso é que a coisa se agonizou. Nós temos uma pandemia, as pessoas estão morrendo aos borbulhões e nós nem sabemos a dimensão da pandemia. E nós temos um presidente da República ridicularizando as famílias que estão sofrendo. Quando ele diz, olha, o que eu posso fazer? Eu repito, essa frase me marcou muito. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ou como ele brinca ao dizer que é uma gripezinha. Quer dizer, ele teve todas as oportunidades, como fez o ídolo dele, o Trump. O Trump começou de uma forma arrogante, voltou atrás, e ainda assim os Estados Unidos hoje é o país que mais morre gente. Infelizmente, eu vi que o nível de isolamento em São Paulo, por exemplo, com toda essa política bolsonarista genocida, baixou para 48%. Nós estamos no pico da epidemia, da pandemia. Só em São Paulo, saiu um resultado, uma avaliação hoje que no país todo houve uma queda. Não, claro, eu falo de São Paulo porque São Paulo dizem ser o foco maior do problema no Brasil. Quer dizer, eu fico muito... Eu sou mineiro, quando ouvi agora recentemente uma entrevista do nosso governador de Minas, dizendo, não, o vírus tem que andar, tem que infectar o maior número de pessoas. Meu Deus do céu, isso é Minas Gerais. Nós já tivemos políticos gloriosos governando Minas Gerais. Então, eu não vejo muito como a gente fazer esse enfrentamento sem uma coisa muito séria, sem uma responsabilidade realmente grande e sem sacrifício. Eu acho que o sacrifício tem que ser feito por todos. Não é possível que nós tenhamos um presidente irresponsável, que nós tenhamos um presidente que prega uma política genocida. Felizmente, esse Moro foi defenestrado, vamos cuidar dele depois, mas o momento é muito grave. Ele atribuiu as responsabilidades do momento muito grave aos governadores, mais uma vez, né, ele fez isso nessa quarta-feira, hoje mesmo ele fez declarações atribuindo o problema. Quando ele diz, e daí, o que eu posso fazer, é porque são os governadores que estão fazendo, que estão decidindo e tal. E aí perguntaram para ele, mas qual que é a sua responsabilidade? Um repórter perguntou, qual então é a sua responsabilidade? Ele não respondeu. Isso é coisa interessante, Vivian, porque no início dessa discussão dele com os governadores, ele é muito irresponsável, ele não é só uma pessoa... Ele é mau, porque ele fez uma opção, ele falou, eu vou julgar aqui todas as minhas fichas e, se for o caso, depois eu acuso os governadores. Então,
O que ele fez? Ele pregou a necessidade de acabar com o isolamento, a irresponsabilidade de dizer que o vírus não existia. Ele se opôs aos governadores do Brasil, até o Supremo Tribunal vir e dar uma decisão importante, dizendo, olha, a responsabilidade é dos estados e dos municípios. Aquilo já foi um pouco de, eu diria, de forçação de barra num país federativo, mas foi importante, porque colocou o Bolsonaro num gueto. E o que ele fez? Porque ele não tem responsabilidade com a vida. Ele tem responsabilidade com o projeto dele. Ele foi e fez lá atrás a polarização. Hoje ele está só dizendo dessa polarização. Ou seja, se a coisa der errado, se morrer muita gente, foi porque não cumpriu o que eu falei. Se morrer muita gente, os governadores são culpados. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é crime de responsabilidade. Eu penso, e defendo isso, inclusive, no meu jurídico, recentemente tive uma discussão importante, onde estavam presentes os grandes advogados criminais e constitucionais do Brasil. Eu penso que é hora, sim, de nós irmos ao Supremo Tribunal para conseguirmos uma denúncia por crime de pandemia contra esse genocida que está governando o Brasil num momento tão dramático. Não é por causa da política, não. A política, nós faríamos o enfrentamento, como eu disse, nas eleições. Essa é a regra. Quem ganha, governa. Eu não sou dono da verdade e ninguém pode ser. Agora, no momento em que, enquanto nós estamos conversando, nós estamos tendo, por causa da política dele, quando ele diz não existe vírus, não existe pandemia, há um exagero, um bando de gente vai para a rua por causa disso. Eu pergunto, isso está fazendo o quê? Um saturamento do sistema de saúde brasileiro. Nós já não temos mais respiradores, não temos mais UTIs para todo mundo. Essa pessoa que vai para a rua vai ser infectada mais facilmente. Eu quero que ela assine um documento dizendo que abre mão da UTI se for infectada, porque ela não acredita no vírus. Porque ela vai disputar a UTI com o médico, ela vai disputar a UTI com o agente de saúde, com o agente penitenciário, porque para o Brasil quem está preso não tem direito algum, e esquece que existem 190 mil agentes que trabalham dentro dos presídios. Eu falo em isolamento, eu estou na minha casa, eu estou no meu escritório com 10 mil livros, com facilidade de ficar aqui um ano. Mas e as pessoas que moram em cubículos, onde poderia viver uma pessoa, vive 8, 9, 10, e os presídios, onde tem um número enorme de pessoas em condições completamente miseráveis e insalubres? Eu queria voltar um pouquinho à conversa que a gente teve sobre a Polícia Federal e sobre essa suposta tentativa de interferir na Polícia Federal, né? Por enquanto, ele está só dizendo que quer ter acesso, né? Mas, enfim, qual que é o impacto de você, que é uma pessoa que advoga, faz advocacia criminal, pode dizer para a gente, qual que é o impacto que tem sobre a Polícia Federal, o que teria um presidente da República se imiscuir, se tentar interferir em processos, em investigações que são do interesse dele. E que isso representa para o trabalho da Polícia Federal e para as instituições. O presidente da República está acostumado a mexer com milícia. Nas milícias, ele tem poder de mando, de comando, coordenação, é aquele grupo sem uma estrutura muito definida na legalidade. A Polícia Federal é diferente. A Polícia Federal brasileira é uma polícia extremamente competente, que tem valor e que tem honra. Ele está mexendo no vespeiro quando ele quer fazer essa ridicularização da Polícia Federal. Ele não sabe onde ele está se metendo. Porque, veja bem, o delegado da Polícia Federal, quando é nomeado para o inquérito, ele tem autonomia absoluta de investigação, autonomia de investigação. Ele não tem que prestar conta sequer ao diretor-geral, nem poderia ter, nem o ministro da Justiça. Agora, o que não pode ser feito, em hipótese nenhuma, o presidente da República pode nomear o diretor da Polícia Federal? Pode, eu disse aqui no início. Discordo que ele não possa. No entanto, ele não pode interferir em investigação. Ele não pode interferir em inquérito, sob pena de cometer obstrução de justiça. E ele cometeu. Segundo o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele tentou fazer obstrução de justiça várias vezes. E eu não duvido disso, porque essa é a regra desse grupo que está no poder. Essa é a verdade. Então, para você entender, ele se tenta interferir numa investigação contra os filhos dele, porque, veja bem, não sou eu que estou dizendo,
A imprensa nacional inteira disse que no tal inquérito das fake news, eles chegaram no número 2 ou 3, aí, porque lá é tudo por número, eu confundo um pouco os números. Mas eles chegaram num dos caras lá, num dos filhos. E não tem a saída. Se eles chegaram, e isso está num processo efetivo acontecendo, olha, o relator do inquérito fake news é o ministro Alexandre. O ministro Alexandre de Moraes, além de competente e corajoso, é um homem que conhece profundamente a área de segurança. Foi secretário de Segurança de São Paulo. Tanto é que você deve se lembrar que assim que o Bolsonaro tentou interferir e colocar essa pessoa muito ligada a ele na direção da Polícia Federal, o primeiro gesto que o ministro Alexandre fez foi um despacho dizendo: neste inquérito estão mantidos os delegados, e nomeou. Isso não é comum. A, B, C, D e E. Ou seja, não mexa aqui, porque aqui nós sabemos onde vamos chegar. Então, assim, eu acho que o Brasil merece que essa investigação seja levada a sério. Só para a gente não deixar de entrar na questão mais específica do STF e da relação com o Moro. Você disse que o Moro sai é uma figura menor nessa história. Se ele deve perder capital político, até porque com o tempo isso acontece, mas ele tem um importante capital político. Só que ele vai enfrentar, ele vai ter que provar as coisas que ele disse, e ele também tem um processo no Supremo, um pedido no Supremo para que ele seja considerado suspeito no processo do Lula, que condenou o Lula, do triplex, né, do Guarujá. Como é que você vê essa figura que você está dizendo, que é uma figura menor, enfrentando essa situação no Supremo Tribunal Federal? Ele está fragilizado, e o que deve acontecer a partir disso? Com ele mais fragilizado, o que deve sair dessa decisão do Supremo, que pode acontecer esse ano? Olha, o Moro é candidato a presidente da República, é um direito dele, ele tem popularidade, ele conseguiu fazer em torno dele, quando ele era juiz único, com jurisdição nacional, ele fazia o que queria, prendia quem queria, mandava na Polícia Federal, mandava no Ministério Público Federal, tinha o apoio da imprensa, ele se tornou um herói nacional. Eu acho que ele errou, porque acho que ele nunca quis ir ao Supremo, a saída dele é ser candidato a presidente da República, e é um direito dele, repito. Só que agora ele vai para a planície, e ele vai sofrer muito. O Supremo Tribunal Federal deve decidir logo esse processo da parcialidade do Moro. E eu acho que ninguém que é sério, ninguém que tenha formação jurídica ou que saiba ler um processo, e nem precisa ser processo, ler o que aconteceu no Brasil, tem dúvida que ele foi parcial. Ele é absolutamente parcial. Então, o Supremo, entendo eu, deverá sim julgar determinando a parcialidade dele. Aí vai ter uma discussão de modular, se todos os processos serão nulos ou não, essa é uma outra discussão, mas que ele era um juiz parcial, não precisava nem da Vaza Jato. A Vaza Jato veio escancarar a parcialidade dele. Ele era parcial porque ele reconheceu, ele é muito fraco juridicamente, ele reconheceu que conversou enquanto juiz que prendeu o principal opositor do atual presidente da República. Ele ganhou a eleição para o Bolsonaro, quando ele prendeu o Lula. E ele fez conversa sobre o futuro dele de ministro da Justiça, ainda enquanto juiz. Isso é um escárnio. Isso é um tapa na cara do Poder Judiciário. Então, ele já não tem prestígio no Supremo. Eu não posso dizer isso, mas eu converso muito com os ministros do Supremo. Ele não tem prestígio, as pessoas não têm respeito por ele. É claro que ele ainda tem muito apoio. Ele é o candidato da Globo. Não é pouca coisa no Brasil. Mas não é só ele, que a Globo também não aposta só num. Hoje a Globo está dando 1 hora por dia, todos os dias, ao Dória, governador de São Paulo. Então, já está vendo a fragilidade dele. Então, eu acho que esse julgamento vai se dar, tem que se dar logo. No meu ponto de vista, ele vai ser considerado parcial, suspeito. E aí a discussão, os processos dele são anulados ou não são anulados? Claro que tem que ser anulados. Nós E temos beneficia a Lula? Esse aqui é o problema. Quando eu entrei com a DC 43 para discutir a questão da presunção de inocência, o Lula não era sequer investigado. Demorou a julgar, o Lula foi preso e aquele virou o processo do Lula, o que me prejudicou. Eu não sou advogado do Lula, nunca fui, embora as pessoas, muita gente pense que eu seja advogado. Isso demorou a julgar o processo. Ganhamos ao final.
Mas, na verdade, eu dizia, beneficia todos os Silvas da vida. É a mesma coisa agora. A parcialidade do Moro beneficia o Lula. Não é que beneficia o Lula, beneficia todos aqueles que foram julgados de forma parcial pelo Moro. Dentre eles, o Lula. Aí você cria um problema no Brasil, que você tem uma base anti-Lula ainda muito grande na sociedade. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que o Supremo Tribunal tenha independência, deveria ter feito isso já há mais tempo, tenha independência de dizer por isso e por isso, esse juiz, isso como exemplo vale muito, foi parcial e todos os processos em que ele foi parcial têm que ser anulados. Cacai, que bom que a gente conversou, foi um ótimo papo. Obrigado por atender. Uma alegria enorme para mim, estou sempre à sua disposição aqui. É bom falar com você, eu gosto do seu programa, já tivemos uma oportunidade de falar anteriormente, e principalmente falar com a minha querida Minas Gerais. Precisamos nos falar mais vezes. Obrigada outra vez. Até a próxima. Obrigadíssimo, um abraço.